pessoal, já era, meu amigo. É o seguinte, tá 3-0 ali pro Atlético Paranaense. Eu parei de assistir o jogo porque eu não tenho paciência para ver uma várzea dentro de campo jogando, vestindo jogadores ridículos, vestindo a camisa do Vasco. E o Vasco, mais uma vez, sendo goleado com a facilidade tremenda, né, pessoal? Parecendo um time de menino contra um time de adultos, né? O Vasco tomando 3-0 do pior ataque aí do Campeonato Brasileiro. É só chutar que o Atlético Paranaense faz gol. Essa zaga do Vasco é uma mãe. Não dá para sustentar mais o técnico aí, Ricardo Sapinto, porque ele não sabe treinar um time de futebol. Ele não sabe escalar um time de futebol. Colocar o Wesley, colocar Marco Júnior de titular é uma piada com o torcedor vascaíno. E a gente tá vendo essa palhaçada aí dentro de campo, quem tá conseguindo assistir esse jogo, essa pelada, é até melhor, né, cara, nem passar em canal nenhum, porque o torcedor vascaíno não merece ver esse lixo que é esse time vestindo aí a camisa do Vasco, jogando dentro de campo, perdendo por 3-0 do Atlético Paranaense, o pior Atlético Paranaense dos últimos anos. O Vasco tomando a goleada humilhante. Nem quis terminar de assistir o jogo, porque eu sei que o Vasco vai tomar mais gols aí, cara. Pode até fazer gol, mas na minha opinião já foi, meu amigo. Não ganha esse jogo aí, tá tomando 3-0, impossível virar esse jogo. E o Vasco com certeza é um dos seríssimos times a ser rebaixado. Eu já venho falando disso aqui há tanto tempo, porque eu assisto todos os jogos do Vasco. Quem assiste todos os jogos do Vasco tem a noção do elenco que a gente tem dentro do Vasco. Vê os jogadores medíocres, jogadores com a cara do seu Alexandre Campelo, vestindo a camisa do Vasco. É uma piada, né? A gente sabe que o time vai cair para a segunda divisão. Nada salva o Vasco quando você acha que o Vasco depende só de si para se livrar do rebaixamento. Aí que ele toma a goleada, ele abre as pernas pro adversário, e o adversário vai lá e goleia o Vasco, né? É assim que a gente viu no jogo contra o Ceará, jogando em São Januário. Assim que a gente viu jogando contra o Grêmio e agora de novo contra o Atlético Paranaense. Uma vergonha esse time do Vasco. Eu, na minha opinião, rescindia o contrato com todo mundo e colocaria a base do Vasco para jogar, porque a base com certeza tem mais entrosamento que esse bando de mocorongo vestindo a camisa do Vasco, né? Esses jogadores aí não servem nem para limpar a chuteira do Germancano, que é o único jogador que presta, que veste a camisa do Vasco, porque o resto, meu amigo, é resto. Jogador de Bangu, é jogador de olaria, jogador que não tem a mínima capacidade de jogar com a camisa do Vasco. E a gente fica aqui todo final de semana falando aqui, trazendo esse tipo de informação pro torcedor pós-jogo, esse pós-derrota, né, como eu apelidei aqui no nosso canal, pós-derrota do Vasco, mais uma pós-derrota do Vasco, porque o jogo ainda tá rolando, mas tá 3-0, você acha que o Vasco vai virar? Não vai, meu amigo. Com certeza esse time do Vasco é seríssimo candidato a cair pra segunda divisão, vai morrer abraçado, ó, abraçadinho, meu amigo, com o Botafogo, vai cair os dois times do Rio de Janeiro, não tem salvação o Vasco, meu amigo. Não acredito na salvação, que o Vasco permaneça na primeira divisão, com o time que está jogando hoje, com esse time aí, com esse elenco medíocre montado pelo seu Alexandre Campelo, pelo André Mazzuco, com certeza com o Jorge Salgado, presidente mais medíocre ainda, que vai assumir o Vasco, não vai fazer nada de diferente e vai continuar esse marasmo, o Vasco sempre sendo pequeno. O Vasco é um time pequeno, meu amigo, não tem mais essa de time grande ganha título, o Vasco não ganha título há quantos anos? Fala aí, torcedor, quanto tempo tem que o Vasco não consegue competir lá na frente da tabela, lá em cima da tabela, brigando aí pra ser campeão. O torcedor vascaíno, cara, já tá cansado, o time é pequeno, o elenco é pequeno. Com certeza esses jogadores aí não têm a mínima capacidade de vestir a camisa do Vasco. Primeiro gol aí do Atlético Paranaense, uma várzea, cara. Neto Borges e Andrei. Sempre tô falando aqui que eu odeio esse Andrei jogando com a camisa do Vasco. Não gosto de jeito nenhum desse jogador. Neto Borges não dá. Já falei aqui 1000 vezes que o Riquelme tem que ser titular do Vasco. Ou joga Neto Borges ou joga Henrique. Os dois são péssimos laterais. Não servem para vestir a camisa do Vasco. O Riquelme é o nome para ser o lateral esquerdo do Vasco. Andrei não é mais jogador para vestir a camisa do Vasco. É um péssimo jogador. Jogador que se acha craque e não joga absolutamente nada. Não serve para vestir a camisa do Vasco. Torcedor ainda lambe esse cara, mano. Não dá para ver esse jogador vestindo a camisa do Vasco. Ele é péssimo, horroroso. Marco Júnior não é jogador para vestir a camisa do Vasco. O Ricardo Sapinto não é treinador pro Vasco, colocou o Wesley, ressuscitou o Wesley no time titular do Vasco. Meu Jesus amado, o cara ressuscitou o Wesley para ser titular do Vasco. O torcedor vascaíno tá vendo esse lixo aí dentro de campo, essa porcaria jogando aí com a camisa do Vasco, esses jogadores que não servem para vestir a camisa de nenhum time de Série D, e ainda mais para vestir a camisa do Vasco.
É lamentável, torcedor vascaíno, é lamentável. Mais um ano estamos rebaixados para a segunda divisão. Vai morrer abraçado com o Botafogo. Não tem salvação esse time do Vasco. A gente torcia pro Vasco aí conseguir vencer o Atlético Paranaense. Deu uma salvação aí no jogo contra o Santos, venceu o Santos. Parecia que tudo ia voltar ao normal, que o Vasco ia conseguir se livrar da zona do rebaixamento. Mas não, cara. O time não tem a mínima capacidade de vencer um adversário direto. Quanto mais aí se livrar do rebaixamento. Um jogo de 6 pontos como esse aí, o Vasco com a chance de se livrar da zona do rebaixamento, tomando uma goleada lá no Paraná. Desde 2007 que o Vasco não consegue vencer o Atlético Paranaense, não seria hoje que iria vencer, né, pessoal? Para falar a verdade pro torcedor vascaíno, não seria com esse elenco medíocre, com essa gestão medíocre, com esse planejamento medíocre feito pelo seu Alexandre Campelo, porque ele é o culpado do rebaixamento do Vasco, 4 rebaixamentos na história do Vasco. Nada salva o Vasco do 4 rebaixamento. Vai cair para a segunda divisão. Pode chorar, torcedor vascaíno, pode cancelar o seu sócio, porque não vai mais, não dá mais, esse time acabou, o clube está acabado, o clube virou a várzea, o time virou pequeno, é time pequeno, acabou, meu amigo, não dá mais. Torcedor vascaíno tá de saco cheio, não aguento mais ver essa porcaria tomar goleada no Campeonato Brasileiro, brigando para não ser rebaixado. Tô de saco cheio dessa palhaçada. É uma pouca vergonha com o torcedor vascaíno. Torcedor vascaíno paga sócio, compra camisa, paga Premier, tudo pra ver o Vasco jogar, tudo pra apoiar esse time. Vai em rede social falar que é Vasco, vamos apoiar, vamos apoiar. Quando chega a hora do jogo, a gente vê essa porcaria, essa pouca vergonha, esses jogadores aí, medíocres, vestindo a camisa do Vasco. Esse treinador que saiu lá da PQP pra treinar o Vasco aqui e não conseguir fazer absolutamente nada. Não dá, velho, não dá. Eu prefiro ver o Celso Roth, Cristóvão Borges treinando o Vasco do que esse cara aí. Pelo menos faria alguma coisa melhor, pelo menos os jogadores iriam entender a língua que o cara fala. Tá de sacanagem, velho. Vasco mais uma vez rebaixado aí no Campeonato Brasileiro, 4ª vez rebaixado e vai morrer abraçado com o Botafogo. Deixa aí nos comentários o que você acha desse lixo que é esse time. Fernando Miguel, frangueiro, zaga é uma porcaria. Andrei, não dá mais, tinha que estar no bolo para ser rescindido o seu contrato e sair fora do Vasco. Tô de saco cheio, mano.